Olá, querido. Que bom podermos novamente adorarmos ao Senhor. Obrigado por permitir que entre na tela da sua televisão, que entre na tela do seu computador, que entre na tela do seu celular, para que junto nós possamos, num só espírito, adorar ao Senhor. Vamos adorar? Tu és o nosso Rei. Nós declaramos com toda a nossa voz, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Deus, nesse dia. Senhor, cumpre em nós os teus planos, Pai.
Sabemos que o Senhor é bom o tempo todo. Senhor, que possamos, mesmo nessas circunstâncias, Pai, que o nosso país e o mundo está passando, Senhor, podemos celebrar e declarar a Tua vitória, o Teu senhorio nas nossas vidas, Senhor Jesus. Nos fortifica, Senhor Deus. Fortalece o nosso corpo, a nossa mente, Pai amado, para enfrentarmos toda essa situação, Pai. Que nós, enquanto seguidores do Senhor, possamos dar exemplo, Senhor Deus, para a sociedade, de como agir, como nos portar, que possamos abraçar o nosso próximo, Senhor, no sentido de ajudar, Senhor. Nos ajude a ter inteligência, capacidade, Senhor Deus, criatividade, para ajudarmos da melhor forma possível, Senhor Deus, o nosso país nessa situação, Pai, alarmante. Estabeleça, Senhor Deus, o Teu reino e a Tua vontade aqui na Tua terra, Senhor. Que este momento seja um momento também de pensamento, de reflexão de todos nós, do quão nós dependemos de Ti, Senhor. Somos Teus, somos filhos Teus, Senhor Deus, e carecemos da Tua misericórdia. Sê conosco, Senhor. Abraça-nos, Senhor, com Teu amor precioso. Queremos Te louvar e Te exaltar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, Senhor. Exaltado seja, Senhor, o Teu nome. Continue a nos guiar, a nos mostrar o caminho, Senhor. Abençoe os nossos médicos, Pai amado, os nossos cientistas, Senhor. Que a Tua inteligência, Pai amado, a Tua ciência, Pai amado, que é sobrenatural, é maior do que toda a ciência, Senhor Deus, possa ser com os nossos cientistas, Pai, com aqueles que estudam, Senhor Deus, que fazem, Pai amado, a medicina, Senhor, os remédios, Senhor Jesus. Toca, Senhor Deus. É assim que nós oramos e nós clamamos, Pai, e louvamos com alegria, Senhor, apesar das circunstâncias, mas com alegria no nosso coração de saber que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Majestoso, é o nosso Deus. E nada pode nos alcançar, Senhor Deus, nos atingir, Senhor Deus. E o Teu amor de nós não se esvai. Nada pode nos separar do Teu amor, e isso já nos basta. A Tua graça já nos basta, Senhor. E é só dela que nós precisamos, Pai. Só de Ti nós precisamos e ansiamos, Pai, todas as manhãs. Fica com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor. Esse é o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Esse é um trecho do discurso proferido por Rui Barbosa no Senado Federal em 1914. Permanece mais atual que nunca. Deus sabe o quanto eu queria trazer uma boa notícia a você que me ouve agora. E eu vou trazer, não se preocupe, eu vou trazer, aguenta aí. Mas antes eu preciso te situar com fatos. Sendo certo, inclusive, que aquilo que lhe falar se idente com aquilo que já foi anunciado por alguns homens de Deus, como Hernandes Dias Lopes, Pascoal Piragini e outros tantos que gosto de ler, não é mera coincidência. Segundo o Índice de Corrupção do Fórum Econômico Mundial, uma organização independente, imparcial, que tem o seu escritório na Suíça, em publicação de 2016, resta apontado que o Brasil é a quarta nação mais corrupta do mundo, ficando atrás apenas de Chad, país da África Central, Bolívia e Venezuela.
Já o site de Transparência Internacional, que faz levantamento do chamado Índice de Percepção de Corrupção desde 2012, o Brasil saiu das eleições de 2018 com o pior índice de pontuação da história. Ou seja, desde que o índice foi publicado, ele só cai, nos causando vergonha. Corrupção é substantivo feminino. Ação ou efeito de corromper, de adulterar o conteúdo original de algo. Ação ou resultado de subornar. Alteração das propriedades originais de alguma coisa. Ação de decompor ou deteriorar. Putrefação. Desvirtuamento de hábitos. Devassidão de costumes. Sinônimos de corrupção. Corrupção é sinônimo de prevaricação, devassidão, depravação, adulteração, corrompimento, desvirtuação, deturpação, modificação. Antônimos de corrupção. A corrupção é o contrário de manutenção, é o contrário de decoro, de decência, de conservação, de moralidade. Agora, perceba, a corrupção em nosso país tem uma escala descendente, ou seja, ela desce dos altos escalões do governo para o povo. Você pode perceber que todo dia há um novo escândalo noticiado pela mídia. Se bem que hoje não se sabe se os apontamentos da mídia são confiáveis, ou seja, temos a corrupção da notícia também. Pasme, nós até costumamos a batizar os escândalos de corrupção, aqueles que vêm à tona, é lógico, com nomes até pitorescos. Mensalão, Petrolão e agora possivelmente teremos o Covidão. Mas a corrupção não está só no governo. Ela também tem uma escada ascendente, ou seja, ela sobe do povo brasileiro para os altos cargos públicos. Amado, amada, já falei aqui, existe a chamada corrupção sistêmica, aquela que a gente geralmente aponta o dedo como acontecendo nos altos escalões. Mas também existe a corrupção endêmica, que, como a palavra indica, é algo espalhado, ou seja, as pesquisas indicam que o brasileiro se indigna com a corrupção pública, mas não se indigna com aquela pequena escala, aquela que o caixa do supermercado, ao devolver o troco a mais, este cliente volta para falar: olha, a senhora errou, eu deveria ter recebido só R$2 e me deste por engano 12. Pequenas corrupções. E ainda temos a chamada corrupção sindrômica. É a síndrome, tem vários fatores, várias causas, que no caso incentivam que a corrupção nasça. Pasmem, como condição de sobrevivência. Uma coisa é fato. Vivemos numa sociedade moralmente corrompida. E a última barreira existente, que pode ser resistente, é a família. Pois bem, na Bíblia Sagrada temos vários profetas e textos que simplesmente parecem que foram escritos hoje de manhã e dirigidos de modo especial à nação brasileira. Pelo que eu poderia ler Oséias, eu poderia ler Pedro, eu poderia ler algo em Lucas, e estaria vendo uma realidade atualíssima. Mas vamos ler Miqueias, que talvez seja o profeta que mais bem retrata o cenário atual. Ao abrir a Bíblia, mantenha ela aberta no livro de Miqueias, pois passaremos por trechos que se apresentam como se você estivesse abrindo agora o celular, abrindo agora o seu computador, em um canal de notícia de sua confiança, com um editorial absolutamente coerente, e olha aqui, vindo do céu, e lhe anunciando as notícias. Miqueias, capítulo 7, vamos ler a partir do verso 1. E fique com a sua Bíblia aberta, depois de terminar, 7, 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de mim, sou como um homem faminto, que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus.
Todos estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas, anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acredite nos vizinhos, nem confie nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia, os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Vamos orar? Senhor, traga a palavra do Teu trono para nós, Senhor. Que ela modifique as nossas vidas, Senhor, meu Pai. A começar por mim. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, Miqueias é um profeta messiânico, contemporâneo a Isaías, e que há cerca de 2.500 anos atrás, ao fazer um diagnóstico da sua nação, Judá, retrata o que se confunde com a própria decadência do Brasil. Ou seja, como já apontou Hernandes Dias Lopes, ao lermos os 7 capítulos do livro de Miqueias, parece que estamos lendo o jornal de amanhã. E cuidado, não é qualquer jornal, mas aquele que efetivamente tem compromisso com a verdade. Como característica própria dos chamados profetas menores, ele tem uma fala reta, põe o dedo na ferida, não tem rodeios, vai para as praças, com muita coragem, anunciar aquilo que Deus lhe mandou. Mas vamos lá, vamos tentar pensar alguns apontamentos de Miqueias, não só do texto lido, mas de outros trechos e tentar trazer para os nossos dias, para o Brasil, para o dia 24 de maio de 2020. Em primeiro lugar, observe aquilo que está no verso 1 do capítulo 2 de Miqueias. Verso 1 e 2 do capítulo 2 de Miqueias. Diz assim: ai daqueles que antes de se levantarem de manhã já fazem plano para explorar e maltratar os outros. E logo que se levantam fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos ou casas, eles os tomam. Maltratam os outros e não respeitam a família, nem a propriedade de ninguém. Observem que o profeta Miqueias denuncia aqui que os líderes do povo maquinavam o mal em seu leito e ao amanhecer já colocavam em ação esses planos. Porque o poder de fazer o mal estava em suas mãos. Tudo quanto cobiçavam, tomavam. Tudo quanto desejavam, extorquiam. Porque o Estado estava aparelhado para a roubarelha. Você percebe alguma semelhança com o Brasil atual? Querido, amada, eu não preciso lhe recordar um a um os tantos escândalos de corrupção, como já referi, é mensalão, é petrolão. É tanta operação da Polícia Federal que poderíamos passar dias só citando nomes de operações. Hoje, abrimos o jornal e está lá: notícia de superfaturamento de respirador, de cama hospitalar, de remédio, de máscara. Coisas que fazem com que aquele personagem vivido pelo Chico Anísio, o deputado Justo Veríssimo, ficaria com vergonha. Mas em segundo lugar, observe aquilo que está no capítulo 3 de Miqueias. Verso 1, 2 e 3 diz assim: escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça. E no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos.
Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Veja, Miqueias aqui denuncia que os líderes políticos, em vez de servir ao povo, serviam-se do povo. Em vez de atender às necessidades do povo, exploravam o povo, arrancando sua pele, esmiuçando seus ossos e devorando sua carne. Os líderes, longe de proteger o povo, faziam do povo sua presa. Esses líderes chegaram ao extremo de abominar o juízo e perverter tudo o que era direito. Miqueias 3:9 aponta que as autoridades odiavam o que era bom e torciam a justiça. Os líderes eram o maior problema da nação, o maior flagelo para o povo. Você percebe alguma semelhança com o Brasil atual? Querida, eu preciso relembrar para você a quantidade de políticos, autoridades que estão envolvidos na Operação Lava Jato, sendo muitos investigados, outros denunciados, e uns tantos já condenados cumprindo penas, e outros tantos que estão livres, escudados em liminares e outras manobras. É o cenário. Em terceiro lugar, observem aquilo que resta apontado no mesmo capítulo 3, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: as autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça, os sacerdotes cobram para ensinar a lei, e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. Observe. O profeta diz: as autoridades aceitam dinheiro para torcer a justiça. Ou seja, não havia qualquer esperança de justiça. Os fracos eram esmagados pelos fortes, os pobres eram espoliados pelos ricos. As cortes estavam rendidas ao esquema da corrupção. Estavam a serviço do Estado para a exploração da população. Os juízes, que deveriam fazer cumprir as leis e aplicar a justiça, por dinheiro, condenavam os inocentes e inocentavam os culpados. Você percebe alguma semelhança com o Brasil atual? Amado, amada, eu preciso citar para vocês os absurdos que estamos vendo nos últimos tempos. Quantos corruptos são até processados, mas os feitos simplesmente caem no esquecimento, pelo que são agasalhados pela prescrição. Valendo-me de recordar da frase não menos célebre de Rui Barbosa: a justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. É o cenário. Em quarto lugar, observe aquilo que lemos, e está no verso 3 do capítulo 7. Acompanhe comigo. Verso 3. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Miqueias diz que o poder executivo e o poder judiciário estavam mancomunados na prática do crime. Em outra versão, resta assim apontado: o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. Grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Amados, entendam. Uma coisa é um dos poderes constituídos se corromper. Outra coisa é quando os poderes se unem para a prática do mal. Havia uma teia criminosa que sugava o Estado e oprimia o povo. Você percebe alguma semelhança com o Brasil atual? Querido, querida, você se lembra quantas e quantas vezes os escândalos denunciados simplesmente terminaram em pizza que foi assada pelo legislativo ou judiciário? Infelizmente, nos acostumamos e tenho medo de aceitarmos como normal a existência da possibilidade do toma lá da cá, como sendo a ser vergonhice e acordos dessa natureza sinônimo de democracia. Esse é o cenário. Em quinto lugar, vejam,
Observe comigo aquilo que resta apontado no verso 5 do capítulo 3 de Miqueias. Os profetas enganam o povo. Para os que lhe pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. Os profetas deixaram de pregar a palavra de Deus com fidelidade para render sua consciência à sedução do lucro. Convenhamos, é absurda a quantidade de charlatão que existe, pretensamente falando em nome de Deus, verdadeiros mercadores da fé, Balaão moderno, como anunciou já Pascoal Piragini, verdadeiro ícones dessa fé hoje, de Balaão moderno. Amado, como já ouvi de Hernandes Dias Lopes e concordo, a igreja é a consciência do Estado. É por isso que eu estou muito à vontade para falar com você hoje, pois em momento algum estou afrontando a palavra de Deus. Mas quando sua liderança se corrompe, busca o lucro, em vez de proclamar a verdade, em vez de ser bênção, torna-se maldição. Você percebe alguma semelhança com o Brasil atual? Amado, bem sabemos que de longa data muitos líderes religiosos se vendem e transformam os púlpitos em palanque. Interessante que Rui Barbosa também certa vez disse que as leis são um freio para os crimes públicos, a religião para os crimes secretos. Se a religião é um freio para os crimes secretos, que dirá o nosso Deus onisciente, sabe todas as coisas. Eu sei que você poderia me perguntar agora, mas então, há joio na igreja do Senhor? Eu diria definitivamente não. Pois a verdadeira igreja do Senhor Jesus é santa e um dia será recolhida. Já o joio será lançado no fogo, e acredite, não serei eu nem você quem irá fazer a ceifa. Basta você conferir lá em Mateus 13, 39 e 41. São fatos. Em sexto lugar, vamos ver novamente aquilo que o profeta aponta no verso 6 do capítulo 7 que lemos. Diz assim: pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. A família é o último reservatório moral da nação. Se ela cair, o povo se afunda de vez na lama. Como estava a família? Responde o profeta. Hoje em dia os filhos desprezam os pais e as filhas desobedecem às mães. Meu querido, minha querida, nenhuma nação é forte se as famílias que acompanham estão fracas. O resultado dessa decadência é o caos da sociedade. Observe que o profeta aponta no verso 2 que lemos: no país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhum que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura por seu patrício na cadeia. Você percebe alguma semelhança com o Brasil atual? Querido, querida, eu tenho denunciado exaustivamente, seja de púlpito, nos cultos de domingo, nas reuniões do Café com Fé, como a família tem sido atacada pela mídia, por meios de comunicação devasso que quer destruir o plano principal de Deus, e que os pais estão permitindo, estão baixando a cabeça, estão cruzando os braços. Miqueias efetivamente está entre nós hoje. Sua voz ecoa por todos os lugares, pelo que entendam. É tempo dos líderes da nossa nação se arrependerem. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo do povo voltar-se para Deus. Veja, preste atenção. Em nenhum momento que vos falei citei nomes. Mas acredite, pode ser que existam pessoas que, ao me ouvirem, em sendo autoridades, se sintam ofendidos. Isto porque, com certeza, a carapuça lhes serviu. Se pudessem, me calariam. E lhes digo, podem até tentar, mas uma coisa é certa:
A palavra do Senhor vem para todos. Não para esse ou para aquele, é para todos. E o propósito principal dessa minha fala hoje é que o Senhor se revele e haja transformação. Isso para que sejamos reconhecidos como uma nação feliz, próspera, de Deus. Agora, como lhe falei, eu tenho uma boa notícia. Se tudo aquilo que apontei lhe causou dor e sofrimento, um santo inconformismo que está acontecendo com o nosso país, que tal você começar a mudar essa situação pela sua vida, pela sua casa, pela sua família? Você pode achar, puxa, não tem jeito. Entenda uma coisa, o testemunho do Evangelho começa em casa. Não podemos começar com os confins da terra se a nossa própria casa ainda não foi impactada com o poder do Evangelho. Não podemos pregar aos estranhos se primeiro não fizermos conhecido o Evangelho em nossa própria família. Numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um escritor. Todas as manhãs ele passeava pela praia olhando as ondas. Assim ele se inspirava e à tarde ficava em casa escrevendo. Um dia, caminhando pela areia, ele observou um vulto que parecia dançar. Chegou mais perto e viu que era um jovem pegando na areia as estrelas do mar, uma por uma, e jogando-as depois de volta ao oceano. E aí, disse-lhe o jovem num sorriso, sem parar o que fazer. Por que você está fazendo isso? Perguntou o escritor furioso. Não vê que a maré baixou e o sol está brilhando forte? Se essas estrelas ficarem aqui na areia, vão secar ao sol e morrer. O escritor até que achou bonita e louvável a intenção do garoto, mas deu um sorriso cético e comentou: só que existem milhares de quilômetros de praia por este mundo afora, meu caro. Centenas de milhares de estrelas do mar devem estar espalhadas por todas essas praias, trazidas pelas ondas. Você aqui jogando umas poucas de volta ao oceano, que diferença faz? O garoto, segurando uma estrelinha na mão, disse: para esta, eu fiz a diferença. Naquela tarde o escritor não conseguiu escrever. De noite mal conseguiu dormir. De manhãzinha foi para a praia. O jovem pegava as primeiras ondas do dia com sua prancha. Quando saiu do mar e foi para a areia, encontrou o escritor. Juntos, com o sol ainda manso e começando a subir, começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. É possível. É só começar. É só começar. Eu vou concluir. E para lhe confortar, eu queria lhe recordar aquilo que o Senhor traz como promessa no Salmo 34. Salmo 33, perdão. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a partir do verso 4. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As tuas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Meu querido, minha querida, o Senhor está olhando você agora e está esperando coerência com a fé que você diz que professa. Sabe, eu estou falando de uma fé prática.
Eu vou ser bem claro. Você, marido, ame a sua esposa como Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Que tal você mostrar o amor com postura, com decisão, com atitude, assim como está lá em 1 Coríntios 13, 4 a 7. Você, mulher, sujeite-se em amor ao seu marido como ao Senhor. Aquilo que está em Efésios 5, 22. Filho, filha, menino, menina, garoto, garota, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, Efésios 6, 1, 2. Você, trabalhador, seja honesto com o seu patrão. Você, patrão, trate o seu colaborador com dignidade. Não dá mais para aguentar pessoas que reclamam de Brasília, mas jogam papel no chão, mas estacionam em vagas não permitidas, que sonegam impostos, que mentem e ensinam os filhos a mentirem, que desfilam aparência, mas na sua casa, que você insiste em chamar de lá. O Senhor Jesus não tem vez nem mesmo numa oração de agradecimento pelo alimento que está sobre a mesa. Após ouvir o que eu anunciei, nosso coração se posicionará de uma das duas únicas formas. Ou a Bíblia vale para nos dirigir em toda a nossa vida, ou ela não vale para nada. Vamos lembrar que somos e quem servimos. Não há muro, não há neutralidade. Sua indecisão já é uma decisão. Percebam que o salmista continua a nos declarar lá no Salmo 33, a partir do verso 16. Diz assim: nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha, a sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. Ó Senhor, Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Vamos orar? Pai, nós queremos declarar que em ti nós depositamos toda a nossa esperança. Nós não esperamos em homens, porque sabemos que se assim fizermos, nós nos decepcionaremos. Senhor, hoje nós levantamos um clamor ao céu para que tu se revele aos nossos governantes, aos nossos magistrados, a todas as autoridades constituídas desse país. Mas, Senhor, começa a se revelar a partir de nós, a partir da nossa casa, a partir da nossa família. Se revela em poder em nosso casamento, se revela de forma sobrenatural aos nossos filhos, a toda a nossa descendência. Que seja nação santa, povo escolhido, que através de nós haja diferença em nosso bairro, na nossa cidade, em nossa nação. Nos livra do mal, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Como será o futuro do nosso país? Surja a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros.
resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Que bom que nós pudemos juntos aproveitar esse momento gostoso de louvor, que tenho certeza falou o meu coração, falou o teu coração. Essa palavra que não fique adstrita ao nosso próprio intelecto, mas invada a nossa vida e nos transforme. Nos transforme. Hoje é dia de olharmos para o céu e vermos Deus e atendê-lo, sabe? Faça isso com a sua casa, faça isso com seus filhos, faça isso com a sua família. Comece a reforma dessa nação a partir de você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.